Boa tarde, pessoal! Vamos começar mais uma live. Pessoal entrando, deixa eu centralizar aqui a câmera. Vamos para a nossa terceira live, primeira live da semana. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem uma procura enorme aqui no consultório, que são as famosas e temidas cólicas em recém-nascido, né? Eu vou trazer para vocês hoje, gente, eu vou dar uma introdução sobre o que é, né, as cólicas, quais são as características desse acometimento nas crianças. E aí eu vou trazer uma mamãe, a Thaís, a mamãe do Pietro, que foi um bebezinho que eu atendi, e para ela conversar um pouquinho com vocês, dar o relato de vocês e ver quanto que vocês... Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Quanto que isso melhora nas crianças. Ai, pronto, eu estava de lado. O pessoal falou que eu estava de lado. Agora eu estou de... Pronto. Sim. Obrigada, pessoal, por ter avisado. Não tinha virado o celular. Aê! Centralizando, pronto, então começando de novo, né? Então a gente vai bater hoje um papo sobre essas terríveis cólicas, né? E a gente tentar, pessoal, entender se realmente o bebezinho que tá passando por aquele sofrimento, né? A gente vai falar um pouquinho das características, se realmente é uma cólica intestinal, né? Então a gente vai bater um papo sobre isso. Muito bom estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho desse conhecimento, né? Pessoal, o objetivo dessas lives é levar um pouquinho mais de informação sobre a acupuntura pediátrica, né? Fazer isso chegar até vocês, até colegas, amigos, vizinhos de vocês, para a gente conseguir aí levar essa técnica milenar e super eficaz para um maior número de crianças, de bebês, né, influenciando aí todo o redor, ao nosso redor, né, ao redor dessas famílias, e para vocês experimentarem, ver quão eficiente é essa técnica, tá? Então eu vou começar falando, pessoal, sobre como diferenciar o que é uma cólica num recém-nascido e o que não é, né? O que é simplesmente uma imaturidade do sistema digestivo intestinal da criança. Então, pessoal, o bebezinho com cólica, as cólicas geralmente elas começam por volta, né, de 10, 15 dias de vida, tá? Não necessariamente nesse tempo, né? A gente tem todas as individualidades aí de cada bebê, as suas características, mas ela pode, né, surgir por volta de 10, 15 dias de vida. E ela é marcada, pessoal, por um choro inconsolável. A criança é um choro desesperador. Nada consola essa criança. Não adianta pôr no peito, não adianta ninar, não adianta pôr de barriga para baixo. Nada resolve, né, esse choro da criança. Então a criança chora desesperadamente. Geralmente as cólicas elas começam por volta do final da tarde, comecinho da noite. Então aí 6h30, 7 horas da noite, e elas vão noite adentro, tá? Elas têm uma duração aí de 3 horas consecutivas, 3, 4 horas, pode chegar a 5 horas, né? Onde essa criança, nesse período, ela tá chorando desesperadamente, inconsolavelmente. Então esse é o primeiro sinal de que essa criança está tendo realmente uma cólica. Tá? Aí ela puxa a perninha, então tem aquele padrão de puxar a perninha, se jogar um pouquinho para trás. Então se essa cólica vier por volta de uns 15, 20 dias de vida, a criança vai pegar aquele padrão de se jogar para trás e ela vai diariamente, né? Você chega aí a 2 semanas, 3 semanas, se a gente não intervir, essa criança vai com cólica aí até 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses. Eu já peguei bebê com 4 meses, que é difícil, tá? Mas com essas cólicas. Então tem que ter todo esse conjunto de choro, de irritabilidade, a criança fica muito irritada porque é um sofrimento muito grande.
né? Pensa aí um bebezinho de 15 dias enfrentando uma emoção, uma dor que ele não conhece, que é super desconhecida para ele, então ele fica irritado, tá? E aí o que acontece? A mãe entra em desespero, né? Imagina uma mãe de primeira viagem, né? Nasceu o filhinho, não vem manual de instruções e com 15 dias ela tá naquele puerpério, né? Com toda aquela alteração hormonal e o bebê chora e nada consola. Então, gente, a gente gera um desequilíbrio também, né? Além de a gente ver todo aquele sofrimento do bebê, a gente gera um desequilíbrio de quem tá ao redor, né? Da família ao redor. Então, um desequilíbrio de mãe, o pai. Então, é muito importante a gente entrar, né? A gente intervir nesse momento para promover aí um auxílio tanto para a criança quanto para toda a família, né? A gente tem que saber diferenciar se é realmente algo patológico, né? E vocês vão ver que essa criança tem sempre esse padrão. Então vamos lá, de choro inconsolável seguido por no mínimo 3-4 horas diário, sempre naquele final de tarde, comecinho de noite, puxando a perninha, se jogando para trás. E tem, pessoal, aqueles bebês, né, que eles vão o quê? Gemer um pouquinho, chorar um pouquinho, muitos gases, geralmente próximo ao horário da evacuação. Então vocês vão ver que assim, que aquela criança ao longo do dia, de manhã, à tarde, nenhum período pré-estabelecido não, que vai gerar uma rotina, né? Mas ela vai o quê? Toda vez que ela for evacuar, ela vai ter um certo desconforto, né? Ela vai ter uma certa dificuldade na evacuação. Então ela vai choramingar, você vai perceber a barriguinha cheia de gases e depois que ela fizer o cocô, tudo passa, tudo alivia, né? Então isso, pessoal, não é patológico, né? Isso simplesmente é uma característica fisiológica que os bebês apresentam. Né? Então, devido ao quê? A uma imaturidade de todo esse sistema digestivo, de todo esse sistema intestinal, né? E também, pessoal, né? Sempre lembrando, uma imaturidade de todo o sistema nervoso, porque o comando sai daqui e vai para as vísceras lá embaixo, né? Então, a gente tem que saber diferenciar. Nós conseguimos intervir nas duas formas, tá? Nos dois quadros, nesses dois sintomas. A gente só tem que saber, como acupunturistas, a avaliar e a diferenciar se chega a ser algo patológico, falando assim, né? Ou se chega a ser simplesmente uma alteração fisiológica, característica dessa idade, né? E que a gente vai abordar também, mas de uma outra forma, tá? Eu gosto muito de falar para vocês sobre como surge, né, essa dificuldade. Porque o que também acontece, pessoal, e acontece muito, é chegar no consultório, as mães já com diagnósticos assim, meu filho tá com cólica, por exemplo, com 20 dias, um mês. E nós, na nossa avaliação, né, na avaliação dentro da medicina oriental, a gente observar que na verdade não é uma cólica, é um problema digestivo mais acima, por exemplo, um refluxo. Eu já peguei muitos casos em consultório que a mãe chegou com um diagnóstico de cólica e era um refluxo. Então a gente tem que saber diferenciar. E uma coisa está relativamente ligada à outra. Por quê? Porque na medicina oriental, né, a gente tem o quê? A gente pega todo o alimento, então no caso do bebê é o leite materno ou são as fórmulas, quando não é possível esse aleitamento materno, e precisa passar por todo o processo aí digestivo, né? Então, peraí pessoal que escapou aqui. Então precisa passar por todo o processo digestivo, né? Então de digerir todo aquele leite materno e ser passado depois para o intestino, que é quem vai eliminar. Então, o que eu tenho encontrado hoje muito são os aleitamentos maternos, né? Que eles chamam de livre demanda. Então, o que está acontecendo, pessoal? A mãe, né, vai amamentando a sua criança de acordo com a necessidade da criança. Então ela vai dando. Ela não alimenta o seu bebê a cada 3 horas. O bebê chora, ela vai lá e põe no peito. É fome. E isso vai dando o peito o tempo inteiro. Então isso a gente chama de livre demanda.
criança, né, que a gente nunca sabe qual é a necessidade dela no comecinho, chora e a mãe vai lá e põe no peito. O que acontece para nós, pessoal? Não é que eu seja contra o aleitamento materno, mas para nós na acupuntura, todo o processo digestivo, ele parte do seguinte ponto: o estômago ele enche, então no caso leite, e tem que passar por um esvaziamento. Então assim, ele vai ficar armazenado temporariamente aí no estômago e vai começar todo o processo de digestão. Então entra baço, pâncreas, fígado para digerir todo esse leite e eliminar depois o que não foi usado no nosso corpo, né, o produto que a gente fala que é o impuro, e vai ser eliminado na forma de fezes, né? E aí o que acontece? Se a gente passa, se essa criança está sempre com a livre demanda, o estômago da criança nunca chega a esvaziar. Por quê? Ele vai esvaziar, vai lá e mama de novo. Então, ingere uma certa quantidade de líquido novamente. Aí vai. Então, assim, ele nunca chega a esvaziar. Então, a gente começa a ter todo um processo aí acaba prejudicando todo o sistema digestivo da criança, porque a gente não completa todas as fases do período digestivo. E aí, pessoal, o que acaba aparecendo pra gente é o que? As crianças com refluxo, que são características totalmente diferentes da cólica intestinal. E aí a gente na HMA, né, na anamnese que a gente faz, a gente começa a investigar a mãe sobre as mamadas, qual horário que a criança chora, se pode pôr a criança deitada logo depois que mama, se ela chora, se ela tem desconforto, se tem algum refluxo aí. Então assim, aí a gente diferencia todo o nosso tratamento. Então assim, é muito importante a gente ter ferramentas para conseguir diferenciar, né, se é uma cólica, se não é uma cólica, se é simplesmente um processo pelo qual essa criança está passando, né, uma adaptação, um desenvolvimento, aí uma maturidade de todo o seu sistema digestivo, tá? Mas a gente, pessoal, a gente intervém, né, e a gente tem toda a terapêutica para trabalhar em todos esses sintomas. Só é importante a gente diferenciar qual diagnóstico essa criança está nos apresentando, porque isso aí também é a chave do nosso tratamento, tá? Então eu quis falar para vocês, gente, um pouquinho sobre como identificar, né, essa causa aí dessa cólica no recém-nascido. Aí hoje eu trouxe aqui para vocês a Thaís, que é a mamãe do Pedro. O Pedro hoje ele tá com 1 ano e 5 meses, eu acredito 1 ano e 6 meses. E para falar um pouquinho, né, do trabalho que a gente fez, dos tratamentos, a gente vai fazer aí um bate-papo com a Thaís para trazer um pouquinho para vocês o que foi a experiência, né? Porque como eu já falei ali nos outros vídeos anteriores, pessoal, a gente ainda tem, né, uma pouca difusão aí da acupuntura nesse comecinho de vida, né? Até tudo bem fazer acupuntura numa criança de 7, 8 anos, ou 1 ano, 2 anos, mas nossa, como colocar agulha numa criança, num bebezinho de 15 dias, né? Então a gente às vezes encontra essa resistência, mas a Thaís tá aí e vai falar um pouquinho pra gente sobre a sua experiência, tá bom? Deixa eu adicionar aqui a Thaís. Vamos lá. Enviando Solis. Vamos ver se foi. Aí, Thaís. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado por aceitar o meu convite Obrigada a você. para falar um pouquinho aí da nossa experiência, né? Da sua experiência, Pietro. Então, primeiro eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal aí de casa. Gente, então eu sou Thaís Vigilato Fernandes, sou mãe de primeira viagem. Era um desejo muito grande do meu coração, né? Ser mãe, como muitas outras mulheres. E sou consultora de beleza independente Mary Kay. Então eu tenho a possibilidade de estar 24 horas com meu filho, né? E confesso que o começo sempre é muito desafiador para nós mulheres, né? Apesar de toda mulher querer ser mãe,
E já sabemos de vários desafios que iremos passar, mas somente naquele momento que acontece é que a gente vai entender. Com certeza. No manual de instrução, né, Thaís? Chega do nada, Não, e aí você, cada um é diferente. o que eu vou fazer, não é? É. Ô, Thaís, conta só um pouquinho, como que você descobriu, né, a acupuntura, como que nós chegamos até o Pietro? Vamos lá. Gente, já conheci a Thalita, a gente mora no mesmo lugar, né? E eu tive a oportunidade de conhecê-la. Eu sou uma pessoa que quase não falo, né? Então eu faço amizade muito fácil. E aí, logo que o Pietro então nasceu, em um dos passeios aqui, eu cruzei com a Tá e ela me perguntou como ele estava, e eu aí comentei com ela que estava tudo bem. Só que tinham começado então as cólicas, que estava uma fase mais chatinha, né? Porque eu tinha dado, já tinha entrado com Luftal, com Colic Calme, mas mesmo assim eu sentia que ele continuava se retorcendo, que ele tinha as dorzinhas, né? E aí a Tá então comentou. Ah, tá, 20 dias, ele tinha? Isso, eu tava com 20 dias. Até 15 dias foi tudo maravilhoso. Passaram os 15 dias, começou, né? E aí a Tá comentou comigo da possibilidade, então, né, de estar fazendo. Ela foi com todo jeitinho, me explicando que nesse tempo ele já podia fazer a acupuntura. Eu assustei quando ela me falou, né, porque eu pensei, uma criança de 20 dias fazendo acupuntura, né? Mas como ela é mãe de três e me falou que tinha feito nos dela com 15, né, tá? Acho que foi. Isso. Eu entrei nos meus com 15 preventivamente. Eu falo que filho de acupunturista, assim, a gente quer que tenha É. tempo para fazer, mas, né? E E eu aí, lembro, quando ela me falou isso, ela me passou uma tranquilidade muito grande, porque, assim, na verdade, é, a Thalita, ela passa essa tranquilidade quando ela conversa com a gente. Então, acho que é a área, eu já não passaria, porque eu já sou toda estabanada. Mas a Thalita, quando ela vai falar desse assunto, que é um assunto que eu falo que ela ama isso, que ela faz com amor, ela passa uma leveza, uma calma. Então é muito mais fácil da gente confiar e da gente acreditar no que ela está dizendo, né? Porque a gente pode ouvir muitas pessoas falar, ah, eu fiz no meu filho, eu fiz isso, fiz aquilo. Cada criança é de um jeito, nós vamos dizer, né? E não vem com manual de instrução. Porém, quando a Thalita me explicou isso, que podia iniciar o processo, então, né? O tratamento com o Pietro, eu falei, eu vou conversar com o meu marido. E ela falou isso, conversa com ele, não tenha pressa, vai na calma. E eu tô aqui disponível. Ela me falou bem assim. E eu conversei. Posso contar a história inteira já? pode, Eu falo aqui. E aí, então, eu conversei com meu marido e ele, confesso pra vocês que ele ficou com medo, né? Ele teve um preconceito das agulhinhas. E aí eu expliquei pra ele que a Thalita já havia me explicado que era tamanho menor que fala, tá? né? O diâmetro ele é mais fininho e o tamanho da agulha também, se o comprimento também é bem menor. Tá. E aí eu expliquei isso pra ele, eu falei, olha, nas palavras dela, né, eu não sei falar direito lá, porque a área é específica dela, eu sei falar de maquiagem. Aí eu expliquei pra ele, ele falou, tá. Ah, eu não quero estar perto então. Eu falei, então tá, no dia que ela vier, você não fica perto, você sai, porque eu vou fazer com as agulhinhas. Ela me disse que tinha a opção das sementinhas e tal, mas eu preferi então as agulhinhas, porque eu achei que é, fosse mais rápido, né? Que o resultado fosse ser bem mais rápido. E aí, então, a Thalita veio e nós iniciamos, então, a primeira sessão. E eu lembro, Ele não ficou. eu lembro que eu cheguei, eu ia até a casa da Thaís para fazer a acupuntura, e eu lembro assim da cena, é isso aí, Pietro tá com 1 ano e 5, né, Thaís? 1 ano e 5. Tinha 20 dias. Então eu lembro ele olhando Isso. assim, ó,
explicou tudo, mas eu não vou ficar porque eu tenho medo. Eu falei, não, fique à vontade, né? E é aquilo que eu explico sempre para você. Se é algo que é fisiológico, né? Então, por exemplo, assim, uma prevenção, como eu expliquei agora anteriormente, ação, tema intestinal, precisa pôr agulha, né? Mas quando a gente vê que o bebê está em sofrimento, o Pietro já tinha feito uso de Lufital, Colic-Cal, Uhum. apresentava esses sintomas. Então, assim, o bebê estava em sofrimento, né? E a mãe de primeira viagem, imagina, também entra em sofrimento junto, né? Dá muita o que eu posso fazer, como que meu filho vai melhorar. Então, eu lembro, A gente quer a solução, né? A gente quer ver eles bem, e porque é um serzinho tão pequenininho, a gente quer que eles estejam bem para a gente também estar, né? é aquela conexão, gente. Criança, bebê de 15, 20 dias, como no caso do Pietro, ele e a mãe dele é uma extensão. Nem sabe muitas vezes quem é ele, quem é a mãe dele, como que ele nasceu, se ele está. Uhum. É uma simbiose tão grande que a gente tratando o Pietro, a gente tratou a Thaís, né? Porque a gente Sim, toda aí a energia ali da casa, né? Mas é por isso que é. eu lembro que o Diego olhou para mim com o olho e falou assim: eu não vou assistir, né? Tá, e foi muito rápido, a gente colocou. Foi muito bom, porque a gente sempre fazia. Deixa eu mudar aqui, que tá muito claro, né? A gente sempre fazia no horário de soninho dele, né? A gente procurava sempre. A Thalita vinha em casa nessa época, porque foi bem início da pandemia, né, tá? Foi Que verdade. fechou tudo. Foi bem nesse início. Então foi bem complicado. E aí a Tá atendia ele aqui em casa por esse motivo também, né? E uma que eu ficava sozinha com ele, não podia dirigir ainda, então ela fazia essa boa ação para mim. E aí foi tão rápido. O Pietro estava dormindo quando ela iniciou o procedimento. Quando ela finalizou, ele ainda estava dormindo. De tão, acho que foi tão gostoso isso para ele, né? Ele não teve dor, ele não teve incômodo e não, nem a hora que ela espetou a agulhinha ali, ele não se assustou, ele continuou dormindo. É porque o procedimento do dolor, tá? A gente coloca, por isso que eu falo, tem que assim, ser um profissional que trabalha com isso, né? Ainda que ele estava dormindo, Sim. tivesse acordado, agitadinho, e a gente tem que colocar uma agulha na mão, muitas vezes no abdômen, né? Assim, E é um colocamos, né, tá? Você colocou, né, no abdômen, porque daí o mais interessante disso é que eu sempre falo assim, eu gosto de indicar o que é bom pra mim, porque se foi bom pra mim, se eu tive resultado, eu tenho amigas que fizeram, eu vou fazer e tal. Mas, gente, eu indico a Thalita. Por que eu indico a Thalita? Porque eu sei, porque ela fez, porque eu vi, e ela indica mesmo, porque eu vi assim, é, porque eu vi o que ela fez. Eu presenciei, eu estava junto e eu vi a melhora. Então, eu indico ela porque eu sei o que ela faz. Eu sei do cuidado, eu sei do carinho que ela tem, do amor que ela tem com a criança. E nesse período faz muita diferença. É igual a Tá falou, eles estão ali recém-nascidos, 15 dias, é tudo muito, muito novo, é tudo muito recente. Foi o que a Tá falou. Ela me faz várias perguntas, me fez várias perguntas enquanto ela estava ali fazendo os procedimentos no Pietro. Então, ela perguntava do intestino, ela perguntava do sono dele, ela perguntava para mim da nossa rotina, como estava sendo a nossa rotina. Isso é muito importante também, gente. Então, a escolha do profissional do qual vocês vão fazer, né? Vão escolher, ela é muito importante. Ela é muito, tem que ser muito cuidadosa, porque a criança acabou de nascer. É um serzinho ali que está formando. E a Thalita, ela entende disso. Não é porque eu tô aqui com ela, que ela tá aqui, é porque ela sabe que eu já falei para várias pessoas que eu indiquei para ela. Então eu falo, gente, a Thalita, ela sabe o que ela está fazendo. Ela entende do que ela está fazendo. Então isso para mim fez muita diferença. Tanto é que o Pietro acho que teve que fazer 3 ou 4. Thaís, foram 3 ou 4 sessões, né, tá? Acho que foram 3 ou 4.
E aí, assim, eu não tive mais problemas com ele. E a última ainda, a gente intercalou 15 dias. Eu lembro Isso. que foi um tempo maior, acho que foi coisa de 15 dias que deu até. E olha, pode ser que eu esteja até enganada, mas eu falo assim que foi tão bom pro Pietro que o Pietro não teve nenhum problema até hoje. O Pietro só vai em pediatra para consulta de rotina. E eu falo assim que hoje, né, que eu sempre passo aqui, a procura ainda é maior quando a criança apresenta algum sintoma, quando a criança apresenta algum desequilíbrio. Mas o que a gente pode fazer de forma preventiva nessa criança, né, ajudar o desenvolvimento, ajudar a maturação, a dar estímulo. Então, isso ainda é muito pouca procura no consultório. E a gente está aqui, eu falo, eu trago essas tentar atrair um número maior, né, de pessoas para ter conhecimento dessa técnica, o quão benéfico, né, tá? É. E quão bom foi para vocês, né? E eu lembro, Eu falo que se eu pudesse, eu falava para todo mundo. Aliás, eu falo, né, tá? Que eu falo, gente, vocês precisam conhecer o que é acupuntura em criança, em recém-nascido, e que é possível eles fazerem, tão novinhos ainda, né? Que é possível estar fazendo, porque é super indolor. Procurem um profissional, assim como a Thalita, né? Para estar fazendo isso. Se você conhece alguma mãe, gente, envia live para ela. Tenho certeza que a Tá vai deixar salva aqui, vou mas deixar envia live para ela, o meu objetivo com isso. porque as pessoas ainda não sabem, né, de todo esse processo. As Sim. pessoas não têm conhecimento. Acha que a acupuntura é somente para adulto, quando na verdade não, né, tá? Ela faz um bem tão grande para as crianças. Então, gente, conta aí para a vizinha, passa para a vizinha, passar para a filha, para a amiga, para todo mundo, porque isso realmente é maravilhoso. Eu não conhecia, a Thalita não conhecia, não. Não sabia que podia tão novo, né? E aí a Thay então me contou, Deus me deu a oportunidade de ter ela aqui do meu lado, para me falar que ele já podia estar fazendo isso. E foi muito bom. E eu conto e indico para quem é daqui, tem umas amigas que são de fora que já foram mães, e eu falo assim, gente, vocês tinham que morar aqui, ou trazer essas crianças para Thalita fazer acupuntura, porque vocês não vão sofrer com cólica. Nosso objetivo é levar isso para um número maior de pessoas, de profissionais, e aí a gente expandir isso aí, né? Tá, está me passando um filme na cabeça agora, né? Do Pietro. E hoje eu encontro com ele lá no condomínio, já andando para lá e para cá, começando a falar. Pulando. É. De deixar, né, bem claro, que assim, a gente conseguiu, né, convencer o seu marido. Mas às vezes, gente, a gente tem que respeitar, né, toda a vontade aí de pai, mãe, né? Então, talvez numa primeira sessão eu não consiga colocar uma agulha, mas aí a gente usa aurículo, os cristais radiônicos, massagem, o tuiná, hoje que eu indico bastante, que eu faço bastante, indico bastante para as mães. E a gente tem que sempre respeitar, né? Lógico. Mas eu lembro que o dia Uhum. falou, já tirou? Como assim? Na hora que ele apareceu na sala. Ele já pôs, já É. tá tratadinho. É Nossa, tão rápido, né? O procedimento ele é tão rapidinho que vale a pena, né, tá? Porque assim, gente, na primeira sessão o Pietro, nossa, o Pietro dormiu maravilhosamente bem na primeira sessão que ele fez. Ele dormiu até durante o dia, né? Foi super gostoso, assim. E é uma fase que a gente está bem cansada também, e a gente precisa descansar. Então eu embalava junto com ele, aproveitava para dormir junto com ele. E isso foi muito bom. Aí passou, acho que 2 dias, ele teve uma crisezinha de novo. Aí a Tá falou: bom, agora a gente vai dar um tempinho para fazer, num tempo certo, não me lembro depois de quantos dias que a gente fez. E aí, então, depois da segunda, a melhora já foi maior ainda, né? Na primeira ele teve uma melhora, depois de 2 dias ele teve uma crisezinha de novo. Mas daí, depois da segunda sessão que a gente fez, aí ficou muito bom. a gente fez, né? Eu lembro, porque assim, pessoal, aquilo que eu conversei, né? Faço. Faz de acupuntura, a gente tem que ver a maneira como esse bebê vai reagir, né? Então, dentro das 24 horas a 48 horas, a gente pode até ter exacerbação do sintoma,
né? Eu falo que isso é muito comum. A gente não sabe como aquele bebê vai reagir melhor vez, ou se ele vai ter uma pior, uma agudizada, para depois vir a melhorar, né? Então eu lembro que a Thaís me relatou uma melhora nas primeiras 4 horas, depois apareceu na cólica, deu um intervalo maior do que uma. Porque também, assim, a gente tem que esperar o corpo reagir ao estímulo para a criança, a gente tem que esperar esse corpo reagir. Né? E aí, se eu não me engano, a gente voltou depois dessa piorinha que ele teve, aí a gente entrou com uma outra sessão, e depois semanal e estamos. Eu lembro que ele teve uma resposta aí bem deliciosa. É, foi muito bom. Então é isso, Thaís. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, por falar um pouquinho da sua experiência aqui, para a gente levar isso aí para um número maior de mães. Isso aí, eu que agradeço por poder participar e poder contribuir um pouquinho aí nesse trabalho tão maravilhoso, que eu falo que a Thalita ama de paixão isso, porque ela cuida com tanto carinho como se fosse dela. Então isso daí também, gente, é muito, muito, muito precioso. Você ter uma profissional que cuida como se fosse dela. O meu pós, né? O pós do Pietro, no caso teu também, que a gente tá ali, né? Foi muito bom porque a Thalita ela sempre me mandava mensagem para saber como que o Pietro estava nesse tempo que a gente não estava fazendo. Então a gente dava um intervalo, mas ela estava sempre ali me perguntando, tá, como ele passou essa noite? Qual foi o horário que ele teve? A crise? Foi uma vez? Foi mais de uma? Então, assim, naquele momento, às vezes, você tá tão cansada que você, às vezes, não consegue nem responder para ela naquele momento. Mas depois você respira e fala, eu vou responder agora, porque eu sei que isso vai ajudar. Então, relatar para a profissional que está te atendendo também faz muita diferença. E a diferença foi essa, que a Pá sempre estava ali me perguntando, pedindo como que ele estava, como que ele tinha reagido, como que ele tinha passado. Isso também faz muita diferença. Por isso que eu sempre indico ela, gente. Thaís, Pietro, muito obrigada. Eu sei que seu tempo também é corrido, por ter dedicado um passinho aí na sua vida, tá? Então, Obrigada a você, viu? beijo grande. Beijo grande. Tchau, tchau. Gente, aí, voltei. Então, pessoal, por que eu quis trazer a Thaís hoje, né? Para vocês verem, assim, que às vezes as dúvidas que vocês têm, né? Pode fazer. Eu também encontro isso no meu dia a dia, né? Eu também encontro, assim, eu lembro ela contando, agora me passou o filme na cabeça de quando eu encontrei com ela lá no condomínio e falei, ela falou assim, eu não tô aguentando mais, ele tá com cólica. Aí eu falei, vou fazer acupuntura. Aí ela regalou olhando assim para mim, mas já? Com 20 dias? Falei, com 20 dias. Né? Então eu também encontro isso muito hoje e estou buscando, né, levar esse conhecimento aí afora para a gente tentar atingir um número maior, né, de profissionais e de mães, né, para conhecer essa técnica maravilhosa. No caso do Pietro, pessoal, eu optei, né? A gente sabe que eu já falei aqui várias vezes que a gente tem várias ferramentas para trabalhar na acupuntura pediátrica. Então a gente tem a agulha, né? A própria puntura, que é o nosso carro-chefe. A gente tem a massagem, que eu trabalho muito com tuiná. Tem os cristais, que a gente coloca aos pontos do ponto, ao longo do corpo, né? Nos pontinhos de acupuntura. E tem também a técnica auricular, que é colocar os pontinhos ali na orelhinha da criança, né? O importante, pessoal, também não adianta a gente querer usar toda a ferramenta que a gente tem. No Pietro, eu optei por usar as agulhas e dar um outro suporte auricular, né? Para poder o quê? Era um bebê de primeira viagem, mãe e pai ali sofrendo com a criança, com aquelas cólicas. Então, assim, tinha um quadro mais agravado, né? Com o próprio de cólica, né? Então, eu optei por colocar as agulhinhas, né? Mas a gente tem, assim, uma gama enorme para trabalhar. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês agora. Então, tem um pontinho, né, que eu gosto de usar muito, né, nas crianças com esse diagnóstico mesmo de cólica, que é o pontinho IG4, é um ponto do intestino grosso, que é aqui, né, próximo
a metacarpo aqui da mão, que é um ponto que tem uma atuação diretamente no intestino. E muitos estudos, né, que a gente está sempre lendo, atualizando, muitos estudos, quando pesquisam, né, faz os estudos randomizados, tá, pessoal, em bebês, a maioria usa esse ponto. Então, assim, tem uma padronização desse ponto aí, né, no geral, digamos assim, para as cólicas do bebê. Tem pontinhos também que eu chego a fazer ou uma massagem ou colocar um cristalzinho, tá? Porque, pessoal, a gente precisa confiar naquela técnica que nós estamos fazendo. Não adianta a gente querer colocar agulha, colocar cristal em todos os pontinhos que a gente colocou agulha, fazer aurículo, fazer tuinar. Gente, o corpo do bebê, ele vai absorver tudo isso. E aí chega a ser um excesso de estímulo, tá? Então, em vez de ele melhorar, ele vai entrar e vai se fechar, né? Então, a gente tem que escolher. Então, o profissional dessa área, ele tem que estar muito atento a tudo isso e confiar na técnica que ele está escolhendo. No caso do Pietro, eu optei pela puntura. Eu lembro que eu fiz a puntura nos pontos que a gente chama de Xibian. São pontinhos ao redor do umbiguinho da criança. São pontos usados muito lá na pediatria na China, né? E eu optei por colocar 4 agulhinhas nesses pontinhos. Então, dando, né, só aquele estímulo, colocando, dando estímulo sem reter agulhas. Por isso o tratamento é bem rápido, relativamente, né? Porque a gente coloca, dá o estímulo, dá o teti e retira essas agulhas. E no ponto IG4, tá? Então essa foi a escolha de pontos para aquele momento na primeira sessão do Pietro. À medida que as coisas foram melhorando aí, a gente vai adequando, né? Não é, eu falo que a acupuntura, assim, não tem uma receita de bolo, eu não vou usar esses pontos todos os dias, né? Às vezes você faz os pontinhos ali ao redor do umbigo e não teve uma resposta como você gostaria, né? Como que você estava esperando. Então aí a gente tem vários outros pontos, né? Então eu uso muito VC4, VC6, de acordo com o que o paciente está mostrando. VC4 é um ponto que vai atuar diretamente ali no intestino delgado da criança, né? Em todo o aquecedor inferior. O VC6 é um ponto que dá uma aliviada, né? Em toda a face ali da região, né? Então a gente tem as fáscias, né? Em todas as nossas vísceras. Então é um pontinho bem legal, mas nunca tratar todos eles, né? Então a gente faz a escolha de acordo com uma avaliação e aí a gente determina qual ponto a ser seguido, né? No caso do bebê com uma certa imaturidade do sistema, né, não chegando a ser cólicas, aí a gente pode dar uma forcinha, né, para esse bebê que tem uma dificuldade, por exemplo, em evacuar. Então a gente dá aquela forcinha. Então vamos ajudar o peristaltismo. Então ensinar a mamãe umas técnicas de tuinar, por exemplo, massagear ali ao redor do umbigo, no sentido horário, né, não muito leve, porque tem que passar o estímulo, mas também não muito forte, a ponto de causar uma dor, um incômodo para a criança. Então, massagear ali ao redor do umbigo, tentando estimular todo o peristaltismo do intestino. Eu gosto de 2 massagens, pessoal, do tuinar, né, para ajudar no estímulo desse intestino, na sua maturidade, que são, a gente chama assim, de cauda da tartaruga e 7 vértebras. A cauda de tartaruga é no finalzinho do cóccix. Então, pegar o finalzinho, espalmar o polegar ou 2 dedinhos e fazer o quê? Uma pressão com um movimento circular para estimular essa região. E também pegar ao redor do sacro, né, do bebê, ali no finalzinho do bumbum, e fazer no sentido de cima para baixo, uma massagem, mais ou menos uns 50 movimentos, que são o quê? Pontinhos, né? São regiões que vão ajudar o bebê a evacuar. Então é muito comum quando a gente faz isso, eu passo para a mamãe fazer, faço uma primeira sessão que me procura, passo essa técnica para a mãe, ela acabar de fazer e ligar e falar, nossa, o meu filho fez cocô, né? Então é uma forma que a gente pode estar levando aí para melhorar, para ajudar no estímulo de toda essa maturação, né? Também tem muitos pontinhos, a gente trabalha muito na mão da criança, né? Que é o microsistema mão. Então, aqui na mão a gente tem intestino delgado na lateral do dedo indicador, intestino grosso na lateral do dedinho, do 5º dedo. Então, ensinar essa massagem, que é um tuinar,
né, no mesmo sentido, com movimento ritmado, constante, uns 50 movimentos, para ajudar também no funcionamento, né? E lembrando, pessoal, que dependendo de quanto a criança está incomodada, né, ela começa a ficar irritada. Então, tentar acolher essa criança e trabalhar também toda essa parte de fígado da criança, toda a parte de baço, pâncreas, e aí tudo isso vai depender da avaliação que a gente vai passar no primeiro momento, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha a falar para vocês hoje, trazer um pouquinho dessa informação, que eu falo para vocês, é a maior procura, né, aqui no meu consultório de bebês nessa fase, são essas temidas cólicas aí que deixam as mamães de cabelo em pé. As mamães, eu sempre falo, de primeira viagem, lógico, mas de segunda, de terceira. Tem mãe que chega e fala, nossa, tá no terceiro filho, calma, você já passou por isso com os dois, então vamos lá, mais um, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês mais uma vez por dividir esse tempinho aqui comigo. A live ficará gravada e até a próxima. Sexta-feira tem outra, tá bom? Um beijo para vocês, uma ótima semana.